Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre cuidado com o corpo. Claro, a Bíblia fala, o corpo é pó. Quando morremos, ele vai para o pó. Porém, a Bíblia também cita que nós temos que ter certos cuidados com o corpo. Hoje nós vamos abordar e conversar um pouco sobre isso. Quais cuidados são esses? Eu tenho como, talvez, cometer um pecado fazendo mau uso do meu próprio corpo, e eu não vou nem falar de questões sexuais em tudo, estou falando de questão estética, muitas vezes. Nós procuramos ter um corpo bonito, saradão, bonitão, às vezes querendo chamar a atenção. Nós vamos falar sobre alguns limites que a Bíblia impõe, ou que nós entendemos que existam, com um cuidado com o corpo e como as pessoas enxergam tudo isso. Você pode participar conosco. Durante o programa, vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Para falar sobre cuidados com o corpo, como a Bíblia aborda esse assunto, recebo ele que é pastor da Igreja Rio, em Jacarepaguá, e também MC Jonathan Embre, do meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com novos irmãos, né, que eu não acabei de conhecer, e vamos lá, né, vamos ver o que dá isso aí. A gente trouxe o Jonathan para o debate de cuidado com o corpo hoje, porque não sei se vocês perceberam, mas ele é saradão. A gente vai falar um pouco sobre isso, malha todo dia, busca isso, e é um pouco diferente, né? Então a gente vai falar sobre essa questão estética também com ele. Também recebo ele que é teólogo, escritor e conferencista, e também líder da Escola de Treinamento da VAD, liderança, pastor Márcio Fiorini. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados. Meu amigo, é um prazer estar aqui de novo, e eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Bem-vindo, também recebo ele que é vice-dirigente da congregação da Assembleia de Deus em Bangu, pastor Max Cassim. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, boa tarde a todos. Paz do Senhor para todos, é um prazer estar aqui, é uma honra. E vamos aí pro debate, ver o que nós podemos cooperar aí. Hoje vai ser forte, tem muita coisa boa. Quem também vai falar um pouco e debater conosco é ele que é pastor da Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, pastor Rafael Mendes. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado pelo convite mais uma vez, é muito bom estar aqui nas Boas Novas. E nós vamos estar aí debatendo mais um pouco sobre esse assunto, que eu vejo que existe muito ainda o que se falar. Às vezes a gente comenta nas igrejas, mas fica, infelizmente, por algumas questões éticas, a gente não consegue abordar bem. Aqui eu acredito que a Boas Novas dá muita liberdade para a gente fazer esse tipo de debate, e vai ser uma benção, com certeza. Seja bem-vindo, pastor. Eu já falei, você pode participar conosco a qualquer momento, pode ligar para cá ao vivo, estamos para todo o Brasil, então você liga concordando ou discordando daquilo que é debatido. A gente levantou esse tema porque, de vez em quando, a gente sempre recebe e-mails de pessoas falando sobre questões estéticas, quase sempre falando ainda sobre tatuagem. Embora possa parecer algum debate vencido, muitas pessoas têm questionamentos, até porque muitos pais mandaram e-mails para a gente nessas últimas semanas falando: olha, minha filha veio comigo, me abordou falando, eu quero fazer uma tatuagem. E eu não soube o que responder. Às vezes a gente fala que é pecado, ou joga para cima de Deus porque não quer. Ou, às vezes é mais fácil falar, não quero, minha filha, não é pecado, mas eu não quero. Mas mandaram muitas perguntas sobre tatuagem. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre o cuidado com o corpo em geral. Tatuagem, botox, silicone, malhar demais, não ter cuidado, e aí a obesidade. Vamos falar sobre algumas questões simbólicas também que envolvem tudo isso. E aí eu já trago para o debate um pouco isso. Biblicamente, embora esse corpo é pó, não levamos, a Bíblia aqui e ali aborda algumas questões referentes ao corpo físico nosso, né? Claro que temos que entender a cultura judaica, eles tratam isso com muito mais rigidez, talvez, do que a nossa cultura, até questão de cabelos e tudo mais, mas nós temos parâmetros bíblicos para falar como devemos, de fato, entender e cuidar do nosso corpo físico. Na verdade, lá no Antigo Testamento, Deus ele começa a fazer umas orientações ao povo acerca do que se deve comer, do que não deve comer. Eu me preocupo muito. Esses dias eu fui numa reunião de irmãos. Alimentação, então você fala de alimentação. Estou falando você tocou nessa Sim, parte. Perfeito, isso. O judeu, ele só se alimenta de alimentos que têm um selo chamado kosher. E se não tiver esse selo, aonde ele vai, ele procura esses alimentos. Eles têm essa preocupação. E eu conheci um grupo de irmãos que aprenderam sobre o erro de comer carne de porco, de comer camarão, e porque Deus falou que não deveria comer esses tipos de alimentos. Quando eles falaram isso para mim, eu disse para eles, tá, e Coca-Cola, você bebe? Aí eles disseram, a gente bebe, qual o problema? Estou vendo aqui que vocês estão bebendo Coca-Cola. Mas só que não existia Coca-Cola naquele tempo. E Deus, se tivesse que orientar alguém a tomar ou não tomar algo que fizesse mal, falaria da Coca-Cola, falaria do excesso do café. Então tem coisas que não estão ali e, veja bem, aquilo ali não é uma regra, é uma orientação. De fato, faz mal, mas não quer dizer que você está proibido de comer.
que eu quero dizer com relação a isso? Deus, ele se preocupa com o nosso corpo porque ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, ele quer que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra. Agora, falar de tatuagem, falar de piercing, falar de qualquer estereótipo humano que nós tenhamos, sem falar do coração e motivação, ele se perde no tema a verdade que a pessoa é. Eu estou vendo aqui agora o Jonathan Híbrido e nós conversamos, é um rapaz convertido, um homem de Deus, um homem que realmente vive a palavra, mas ele continua mesmo pós-conversão se tatuando. As simbologias não são dragão, de esqueleto, de caveira. Ele faz simbologia que aluda a fé dele. André, eu acredito na motivação, eu acredito em fé, eu acredito no coração, nas intenções que a pessoa tem. Então, se a pessoa se tatua, se ela coloca um piercing, mas ela continua vivendo uma vida de retidão, de caráter, ela pode fazer isso. Eu não vou dizer aqui que não pode só porque eu não faria. Eu não faço porque eu, Márcio, não me sinto à vontade, eu acho desnecessário. Mas eu tenho, é uma vaidade do Jonathan. Me desculpa, é uma vaidade. É um gosto dele, então se tornou uma vaidade. Mas não é a minha vaidade. Agora eu tenho outra vaidade. O André poderia ter um Fusca, poderia ter um aluno. Eu uso sapato sem meia, minha vaidade. Só usa sapato sem meia. Você pode ter um carro importado, mas você não poderia... É bonito, hein? Calça curta. Você não poderia ter uma Uno? Por que você tem um carro importado? Porque você pode e você quer ter, então é uma vaidade. Perfeito. Agora, nós temos que nos preocupar com coisas muito mais importantes, com a intenção, o coração do homem cheio de problemas, cheio de maldades. Veja bem, o camarada, ele faz uma tatuagem, o camarada põe um piercing e ele continua com o coração como o do Jonathan. Como eu vou julgar as atitudes de um cara que faz isso só porque ele gosta dessa vaidadezinha dele? É uma vaidade que não leva ele a lugar nenhum. Antigamente, não leva ele... Faz cara feia, Jonathan. Não leva a lugar nenhum, hein? Não leva a lugar nenhum. Já tá botando pimenta. Veja bem, quando eu era novo, ter tatuagem era uma coisa bem descriminalizada, sabe? Alusiva a crimes mesmo. Nós éramos, quem fazia era discriminado porque é bandido, um cara bem tatuado na rua, andando sem camisa, esse cara aí, cuidado, porque pode te roubar. Só que hoje não é assim. As coisas, elas são contextualizadas. Se a pessoa hoje faz coisas que antes não fazia, porque no passado as tatuagens eram usadas para poder fazer pacto de sangue, pactos e rituais espirituais muito sérios. Tá, no passado. Hoje é puramente estético. Você não fez nenhuma das tatuagens. Max Cassim também, meu amigo, tá aqui, ele tem várias tatuagens. Ele não fez nenhuma tatuagem pensando num ritual macabro, satânico. Então, na verdade, aquilo que você faz vai partir do seu coração, de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vejo o Jonathan hoje, não me sinto ameaçado de ser roubado, porque aquela era uma visão do passado. Mas hoje é natural a gente ver isso. Mas também hoje é dito, é tudo vaidade. Jonathan vê isso como vaidade? Qual a tua visão sobre as marcas, sobre as tatuagens que você faz? É de vaidade mesmo, assim como uma mulher bota um brinco bonito, faz um cabelo para chamar a atenção. É mais ou menos assim que você encara? Bom, o que não é vaidade, né? O que não é vaidade? Tudo é vaidade. É como eu falo, às vezes as pessoas tentam me justificar, né? Não, o Jonathan tá aqui, ele veio na igreja, ele é crente, ou ele é assim porque ele vai em lugares que Deus só vai usar ele porque eu não vou lá. E eu quase, cara, não tem nada a ver com isso. Eu não tô. Isso aqui não é uma fantasia evangelística. Cara, usar tatuagem. É bom falar, exato. Eu gosto. Eu gosto. Da mesma forma que a pessoa faz um cabelo em asa delta, eu me tatuo, entendeu? É uma questão estética, é uma questão de gosto. Então, assim, não tem nem algo muito mirabolante. É uma questão de você gostar ou não porque gostar. Para outros também tem validade das suas tatuagens que querem fazer, bota às vezes Jesus alguma coisa e fala, não, mas é para evangelizar. Mas eu acho que quer evangelizar, pega a Bíblia e vai pregar, né? É a imaturidade da pessoa achar. Da mesma forma que, assim, nem todos os tipos, aliás, nem todos os pactos que foram feitos no decorrer da história foram feitos com tatuagens. Nem todos a mesma legalidade que se dá, ou se é que se dá alguma, né?
numa tatuagem de dragão, por exemplo, é a mesma legalidade que se dá na pessoa pegar uma garrafa de vodka e encher a cara e ir pra rua. Ou a mesma legalidade que se dá alguém que mente, a mesma legalidade que se dá alguém que trai a esposa. É a mesma legalidade. Não tem a ver com o desenho em si, mas com o que você está fazendo. Entendeu? Então, não tem diferença nenhuma entre alguém que fala, eu fiz um pacto com o diabo. E o cara que vai lá ou não é que tem diferença, mas assim, às vezes o cara que fala lá, eu fiz um pacto com o diabo, que corta o corpo, e o outro cara que fez simplesmente uma tatuagem de dragão, não quer dizer que aquele dragão simboliza um pacto, ou que simbolizou um pacto alguma vez na história. Às vezes, o que nós taxamos como tatuagem não é necessariamente uma tatuagem. Da mesma forma que quando a Bíblia fala, até que essa NVI, né, traduziu para tatuagem, não é essa tatuagem que a gente está lidando hoje. É uma marca no corpo. Não é uma tatuagem. Não vou pro break, não. Eu queria ver os pastores também falar sobre isso e só adicionar mais um tempero, que eu achei interessante isso que foi colocado um pouco pelo Jonathan, a questão não apenas da tatuagem, mas o que você tatua. O simbolismo. Eu não estou falando do simbolismo da tatuagem, mas o simbolismo do desenho da tatuagem. Que a gente conversou um pouco sobre isso até antes aqui do programa, da questão do o simbolismo muda com o tempo. Então, antigamente, dragão era isso. Então, se eu botar o mesmo dragão hoje, de alguma maneira eu estou abrindo uma legalidade, ou qualquer outro símbolo alusivo a outras questões que hoje mudou, é sobre isso que eu quero conversar, porque a gente vai entrar uma sinuca de bico, vamos dizer assim, porque a gente está falando um pouco sobre o arco-íris, que hoje a bandeira do arco-íris das cores é usada para o movimento gay. Ponto. Não adianta querer. Embora, biblicamente, a gente vê a aliança de Deus com Noé, com a sua criação, é o arco-íris. Hoje mudou então, se eu pegar hoje e botar um arco-íris dentro da minha igreja, ou andar com uma camisa de arco-íris, ou uma tatuagem de arco-íris, ou qualquer coisa de arco-íris, eu vou falar assim, o André é gay, ponto, e vão me remeter a isso, não necessariamente é pecado, mas é o que as pessoas vão pensar de mim. Mas aí foi o que eu falei, contextualizar. Veja bem, André, há 20 anos atrás, ele seria, na rua, olhado como marginal. Perfeito. Hoje ele não é. Se você, há 20 anos atrás, visse um arco-íris e pensasse na Bíblia, era normal. Hoje não é. Não é. Então, você tem que se contextualizar. Com relação a... O problema é se o cara fez um arco-íris há 30 anos atrás, até hoje tem. Aí, meu amigo... Mudou. Agora, veja bem. O que simboliza uma caveira? O que simboliza uma serpente? Simboliza nada. Morte. Não, é uma caveira, é uma caveira. Mas hoje em dia usa o caveira... Não necessariamente. Olha só, quem usa conhece como vida batalha também, espiritual... E amor. Caveira, amor para sempre. É o significado hoje. Só bota André, para de querer inventar. Não, mas é moda hoje, usa isso. O símbolo do Bob, por exemplo, é uma caveira. E aquilo diz que vence a morte. Eles venceram a morte com aquilo ali. Ou eles fazem a morte, porque o Bob só entra pra matar. Olha só, o tempo vai passando. E muda o simbolismo. Nós fomos criados dentro da Assembleia de Deus. A gente sabe, alguns aqui mais antigos, outros já têm um pouco tempo. A gente sabe que nós, em 1980, bermuda era pecado, camiseta era pecado, jogar bola era pecado, praia era pecado. Tava falando lá fora, tomei muita carreira de diácono quando tava jogando bola pela rua, que vi um diácono sair correndo. E aí todo mundo saía correndo. Então, quer dizer, vai se atualizando. Só que o problema é que o povo não tem um entendimento, e como o nosso irmão Rafael ali, ele disse, isso não é muito falado dentro das igrejas. Essa questão, cria-se um tabu e fica-se aquele misticismo em cima desse assunto, e ninguém toca nos assuntos, assim como relações sexuais e outras coisas. Então, a origem da tatuagem, segundo as histórias, pesquisando, você vê que lá antigamente, quando tudo se começou, não existia cartório. Ninguém sabia como é que você tinha a idade da puberdade, quando é que você poderia exercer alguma função de uma certa idade de um ser adulto. Então, tudo isso era registrado com marcas no corpo. Estava até vendo uma reportagem esses dias de uma certa múmia que acharam há mais de 3.000 anos antes de Cristo, segundo datado. E lá tinha essa múmia cheia de tatuagens, cheia de marcas pelo corpo, tanto dos dois punhos quanto na coluna, representando alguma coisa. Então, passou-se os tempos e algumas pessoas começaram a ter aquilo ali numa questão de registro, de vida biológica, essas coisas todas. Logo depois, durante as guerras dos bárbaros, começou a ter também a questão das marcas no corpo. E começou a cada um ter. Quem tinha mais marca no corpo era tido como mais viril, mais guerreiro, essas coisas todas. Outro simbolismo, mas outro simbolismo. Passou-se mais um tempo, em 1879, os ingleses começaram a marcar os presidiários com tatuagens, botando em locais expostos, alguns deles até na testa, escrito mau caráter.
tatuagem. Então, a partir disso, a tatuagem começou a ter uma formação de pessoas marginalizadas, essas coisas todas. Mas tudo isso daí tem um fundamento. Biblicamente falando, no meu ponto de vista, deixando bem claro aqui, no meu ponto de vista, sou assembleiano, mas não estou falando pela minha denominação, mas pelo meu ponto de vista, eu não acho isso um pecado. Entrando naquele assunto que o pastor Márcio falou, da intenção do coração. Se você for fazer uma tatuagem numa igreja que não te aceitam com tatuagem, você vai estar pecando. Agora, se você está numa congregação, numa igreja que aceitam você com tatuagem, e o teu pastor te permite, a tua consciência não te acusa, faça tranquilamente. Dentro dessa questão da tatuagem ainda também, acho interessante falar a questão da área da saúde. E também porque nós temos alguns dados, né? A revista Época já esteve fazendo essa pesquisa e outros mais sites que a gente pesquisou, sites baseados no Ministério da Saúde e tudo mais, com relação, nos Estados Unidos, por exemplo, o Conselho de Dermatologia lá, eles diagnosticaram 70% das pessoas dos Estados Unidos que fizeram tatuagem, na primeira década, elas enjoaram da tatuagem e quiseram tirar. E ali você tem... são várias sessões, dependendo... A tatuagem mudou com o tempo. Justamente. E aí elas tiveram grandes problemas, tanto financeiro, problemas dermatológicos e de outras naturezas mais, porque a pessoa ficou com a marca, ficou com uma bizarrice no braço. Por exemplo, foi uma pessoa, um empresário, inclusive, ele permitiu citar o caso dele, e ele estava com o braço todo fechado, ele ficou com o braço dele todo manchado, e ele gastou $10.000 para poder tirar aquela tatuagem, porque foram longas sessões. Então, assim, eu acho que dentro desse tema é interessante também, eu também não sou, não faria uma tatuagem, esse é meu posicionamento também, mas as pessoas que já estão decididas a fazer uma tatuagem, por exemplo, estão pensando, tem que realmente analisar bastante, porque é uma questão, como o Jonathan falou, de personalidade. A pessoa tem que saber o que quer, saber se realmente ela vai estar bem com o âmbito que ela vive, a comunidade que ela vive, e como o pastor Marcos falou também, se você escandaliza, a Bíblia vai falar que você está pecando. Então, se a tatuagem te levar ao escândalo, dependendo de onde você está pecando, é um pecado. Deixa para um rápido intervalo, porque eu vou querer entrar nisso, porque esse negócio de escandalizar, eu gosto muito de debater sobre isso, porque hoje, a gente estando na televisão, a gente está escandalizando meio mundo também de crente. Então, calma aí, eu também não vou ter que ficar me doendo pela dor dos outros, a gente tem que entender e nos basear e temos posicionamento próprio. Porém, também tem gente que, desculpa a expressão, mas alopra e realmente escandaliza as pessoas. Vamos debater sobre isso, tem muita coisa hoje no Antenados na Geral. Fica com a gente, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta ao Antenados na Geral, estamos falando sobre cuidados com o corpo, estética, como é que a Bíblia aborda tudo isso. No primeiro bloco falamos sobre várias situações, inclusive sobre tatuagens. Eu cortei ali a conversa porque eu queria levantar uma situação. E foi muito bem colocado assim pelo Jonathan para ele deixar logo claro. Falou, André, isso aqui é uma questão de estética. Eu tenho talvez essa minha vaidade. E nós já falamos sobre vaidades e vaidades. A Bíblia fala, é tudo vaidade, tudo, mas todos nós somos vaidosos. Pronto, se você às vezes está julgando, bota um gelzinho no cabelo, corta o cabelo, faz a barba bonita, bota uma roupa legal. Ajeita às vezes, olha, troca, não tá legal isso, troca. É vaidade, nós somos vaidosos, cada um tem o seu estilo, jeito de se vestir e tudo mais. Isso é normal. O problema é quando se torna algo excessivo. E a minha pergunta para vocês é, vamos lá, quais são os cuidados excessivos com a aparência ou com o corpo que pode ser pedra de tropeço? Porque foi levantado ali, olha, isso aí pode ser pedra de tropeço, trazer mau testemunho. Eu fui bem incisivo quando eu falei, porque a gente também não tem que regrar a nossa vida pelo que os outros pensam, pelo que nós imaginamos e entendemos da Bíblia, porque senão aí ninguém ia fazer nada, todo mundo ia ficar parado, não ia pregar. Tem muito pregador que é pedra de tropeço porque ele grita ou porque ele deixa de gritar. A gente sempre ouve reclamação. Mas a minha questão é, como é que vocês entendem? Agora vamos falar dos excessos, e aí a gente vai falar sobre tatuagem não porque me sinto bem, porque eu quero que os outros me vejam, quero ter mais. Os excessos é que causam, talvez, o pecado, André, uma pedra de tropeço. Eu queria falar uma coisa antes, para fechar, ou tentar falar sobre ainda aquele assunto, não fechando. Eu discordo numa coisa com o Jonathan. Com relação à tatuagem, gente, eu não sou a favor, nem sou contra. Eu não tenho vontade de fazer e eu não sou contra ele fazer, mas também não estou aqui para fazer apologia. Façam. Eu não estou fazendo apologia. Façam tatuagem. Mas se você fizer, você não está em pecado, você não vai ser excluído da igreja, da minha. Você não vai ser excluído do céu. Pronto. Deixa claro, eu não falo certo não, porque às vezes tem falta de conduta daquela igreja. Não vai ser excluído do céu. Outra coisa. Tua igreja não pode? Não faça. Ponto. Tá? Se você tem dúvidas, também não faça, porque se não for por fé, é melhor não fazer. Agora, eu sou contra sim. Você quer fazer,
eu sou contra um posicionamento meu, porque quem sou eu para impor algo a alguém? Mas não faça com simbologias erradas. Porque a simbologia que era no passado, tem simbologias em chinês, que Satanás ele vem carregando coisas por todos os tempos com ele, simbologias por todos os tempos. Por exemplo, você pegar um olho de Horus e colocar em você. Você sabe... Sacanagem. Tu falou de uma caveira, aí agora fala do olho de Horus, coisas totalmente diferentes. Uma caveira é uma caveira. O olho de Horus é o olho de Horus. Mas o que ele está falando é o seguinte, João. Ele está falando de simbologias que têm significância. Tem significado. Exatamente. Mas uma caveira, uma cobra, não tem significado nenhum. Eu trabalho há muitos anos com batalha espiritual e eu acredito piamente que alguns símbolos, eles são como portais espirituais, que acessam o mundo espiritual. Então, mas isso aí não é evangelho. Isso aí é chakra, isso aí é outra religião. Evangelho, não. Não é chakra, no evangelho não se abrem portas, não se tocam em lugares do corpo que se abrem portas para outra coisa. Não. A única coisa que abre porta para outra coisa é pecado. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Márcio e depois vamos ouvir o João, porque eu acho que cada um tem o seu ponto de vista sobre isso. E se for de modo esquisito, até posso. Se eu botar um diabo e um tridente aqui, eu estou fazendo. Pelo amor de Deus. Exagero. Eu sou crente, eu vou fazer um tridente. Qual é a intenção do seu coração? Botar vamos Olha falar só, dos exageros. Nós podemos ver filme, mas isso não significa que você vai ver filme pornô. Nós podemos fazer tatuagem, mas não significa que a gente vai fazer qualquer tatuagem. Eu não vou sair colocando simbologias no meu corpo, igual o rapaz hoje falou comigo, ele sabia do tema no trabalho, falou assim, vou fazer uma tatuagem de uma caveira e a cruz por sobre a caveira. Eu falei assim, por quê? Porque caveira vai simbolizar a morte e eu morri na cruz com Cristo. Eu falei, está tudo errado, você não tem que fazer isso. Procura algo que vai te fazer trazer paz. Eu, se fosse colocar uma, eu colocaria a estrela de Davi. Eu colocaria um tribal desse, não é meu perfil, mas não tem nenhuma significação. Agora, você chegar e colocar uma caveira no seu corpo, você me desculpa. Caveira, para mim, é significado de morte. Isso não para você. Não é para mim, para o mundo espiritual. Você está falando que isso é outra religião. Não é. Evangelho se fechou. Evangelho se fechou para o mundo espiritual e a gente tem coisa que os espíritas falam e a gente não se atenta e que estão acontecendo no mundo espiritual e o evangélico está batendo palma achando que aquilo ali é só coisa de demônio. André, você quer ver uma coisa? Para o evangélico, olha só, deixa eu falar uma coisa. É um posicionamento bastante fundamentalista. Olha só. Fundamentalista não. Eu digo no sentido seguinte, contra. O evangelho, para o mundo espiritual, existem simbolismos e se a gente está falando de contextualização, não sei se o evangelho, o mundo espiritual se contextualiza, é muito difícil a gente ligar essas duas coisas, porque se a gente exatamente aquilo, se a gente está falando de uma bandeira de arco-íris, como é que o mundo espiritual vê isso? É LGBT ou não é? Porque antes era... Então, assim, é difícil falar. A caveira no mundo espiritual é esse simbolismo. Quem somos nós para dizer se é, ou também para dizer que não é? É isso que eu quero colocar. Tá. Então só para... Porque hoje em dia na moda André, não é. Se a gente for contextualizar. Prefiro não fazer. Prefiro pecar pelo zelo. Bota o nome da filha, da mãe. Fala igual fala o pastor Lucim. Prefiro pecar pelo zelo e não fazer. Perfeito. Porque, não, só para finalizar uma coisa. Porque eu só quis botar esse ponto, que é difícil a gente dizer o que significa as coisas no mundo espiritual, verdade. Porque... Se a gente está falando de contextualização, o mundo espiritual se contextualiza, aí a gente vai entrar num debate que vai embora. Um copo d'água, de repente, pode ser algo que não... Sei lá. É que nem esses dias eu estava conversando com uma senhora, aí ela perguntou... Ela falou... Falei alguma coisa que minha esposa era tatuadora, aí ela... Mas você... E se alguém chegar lá e pedir para tatuar uma caveira? Aí você tatuaria? Eu falei, por que não? Não, porque a tatuagem é do diabo. A caveira é do diabo. Eu falei, por que é do diabo? Não, porque é do diabo. Eu falei, cara, mas foi Deus que criou a caveira. Não, mas Deus criou a caveira, mas ele botou dentro do corpo para ficar escondido. Eu falei, então meu pulmão é do diabo. Porque tá dentro do meu corpo e não tá exposto, então é do diabo meu pulmão. Não, mas eu entendi, mas de outro modo também. Olha só. De outro modo também. André, eu fui criado no espiritismo. André, a caveira é símbolo dos Exus. Mas nós não estamos espíritas. Mas nós não somos espíritas. O mundo espiritual funciona. Por exemplo, a igreja evangélica, ela nunca acreditou que um homem possa falar com o espírito de uma pessoa morta. A vida inteira, se você chegar e falar assim, eu falava com o espírito do meu avô. Satanás,
É Satanás, é demônio. Eu aprendi isso na igreja, aprendi isso em seminário teológico, mas na Bíblia eu não aprendi isso. Porque a Bíblia ela fala não consultar quem? Os mortos. Se há possibilidade de consultar os mortos, é porque eles são acessíveis. Apesar de Deus dizer que não pode, isso não significa que eles não existam. Perfeito. E que eles não sejam acessíveis. Perfeito. Então a religião, o evangelho que você está falando, ele não sabe tudo. Me desculpa, a nossa religião, a nossa denominação, a nossa igreja não sabe tudo. E tudo que acontece no mundo espiritual tem um significado que a igreja não sabe. E aí está aqui para a gente, mas também entender tudo que, enfim, saber sobre o mundo espiritual. Esse foi um debate, mas enfim. O mundo espiritual é bem além do que a nossa mente pode alcançar. É um debate então, a gente vai explodir nossa cabeça aqui. Mas deixa eu falar uma coisa sobre cuidados excessivos. E eu ainda vou continuar aqui no início do tema, porque quando eu falo de cuidados excessivos, o pessoal, tatuagem. Não, beleza, vamos falar sobre maquiagem. Quer dizer, bota muita maquiagem. Vamos falar sobre lipo, vamos falar sobre botox, vamos falar... Porque hoje, querendo ou não, nos nossos dias, principalmente no Rio de Janeiro, uma cidade praiana, hoje deu 48 graus, estava marcando quase ali. As pessoas têm muito essa questão do cuidado com o corpo excessivo. Agora, o que é mais pecaminoso? Uma tatuagem ou um silicone desse tamanho e você chegar na praia e ver uma mulher com um peito daquele? Ou alguém, então, que não aceita que a idade chegou para a vida e fazer aí 70 e poucas cirurgias plásticas para tentar se manter como uma garotinha de 15 anos, 20 anos. Então, tipo assim, isso acaba se tornando uma doença para a própria pessoa, porque a questão já não é mais o corpo, já é a cabeça. Perfeito. Então, a pessoa não está mais se aceitando com aquela idade. Isso acaba se tornando o quê? Pecado. Isso é a realidade de vida. Deus te fez assim. Nós vamos nascer, vamos crescer e vamos morrer. Aí agora vai ter a faixa de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Só que o problema é que nos dias de hoje, o que acontece? O mundo influencia muito e está influenciando muito as igrejas numa questão de padrão modelo de mulher, padrão modelo de homem. O povo hoje em dia não se aceita ser um pouquinho mais barrigudinho. O povo hoje em dia não se aceita ser um pouquinho mais cheinho. Tem que ser naquele padrão. É o padrão, vamos dizer, Gisele Bündchen. É o padrão das artistas globais que tem por aí. É o padrão. Então, as mulheres, às vezes... deixa isso influenciar tanto a vida que acaba afetando a própria cabeça e foge dos relacionamentos e tudo, né? Foge daquela coisa normal e acaba se tornando uma pessoa doentia. Temos pessoas que a gente conhece, histórias aí de pessoas que comem e para não engordar, vai lá no banheiro depois, coloca o dedo na goela para jogar tudo para fora, para não engordar e acaba isso se tornando o quê? Um grande pecado também. Você acaba saindo dos limites daquilo que um ser humano normal tem que viver. Então, quer dizer, perde a linha. Eu penso que tudo tem que ser moderado, né? Então, assim, dentro desse tema até que o André abordou, com relação ao botox, ou à lipoaspiração, coisas referentes, né, ao corpo, você, por exemplo, tem uma mulher onde ela teve 2 ou 3 filhos já, e ela já sofreu mutações no corpo, coisa natural, né? E aí tem dois pontos de vista. Bom, foi natural. Ela está assim porque Deus quer que ela esteja assim. Né? Esse jeito de falar, Deus quer que ela seja assim, é ótimo. Isso, né? Tem essa visão, né? Não pode mexer, não pode alterar nada. E aquela pessoa, ela que antes tinha uma faixa, né, um peso, um formato de corpo, ela já não se vê assim, e ela de repente ali pensa que não está agradando o esposo realmente às vezes não está se agradando. Perfeito. E o casamento ele vai entrando em uma decadência. Então qual é o problema dela de repente fazer uma lipoaspiração? Perfeito. Pensando no seu esposo? Então nós vamos entrar na questão da motivação do coração e a moderação. Também ela não pode chegar e vou tirar aqui 2 costelas, vou encurtar a cintura, vou diminuir aqui o pé, não sei o quê, vou fazer... Pra no fim de semana botar um biquininho e ir pra praia. Isso aí. Não, motivação. Não, tudo bem. É a motivação, e mostrar meu corpo assim. Mas se a pessoa quiser tirar 2 costelas, ela não pode? Não. Eu utilizei... Sim, eu utilizei uma série de coisas. Utilizei uma série de coisas que daqui a pouco ela vai se transformar numa outra pessoa. E a motivação talvez ali já... Porque nós sabemos que o ser humano, quando ele é assediado, corre um grande risco. Não, continua. E você vai melhorando a sua estética cada vez mais e recebendo elogios. Daqui a pouco, você antes queria agradar seu esposo ou o esposo agradar sua esposa, daqui a pouco você já se exaltou e já... do bairro inteiro. Já saiu, e já perdeu. E a Bíblia fala que aquele que está de pé cuide para que não caia. Então isso eu penso que a moderação e o propósito é muito importante ser analisado. Esse tipo de coisa, assim, por exemplo, para alguns... três intervenções cirúrgicas já é um exagero.
Entendeu? Para outro, tem gente que é exagero. Agora tem gente aí que tem 300. Acho que tem algumas questões, principalmente dentro dessas áreas, quando elas precisam ser analisadas assim, com muito carinho, muito cuidado, principalmente, como a gente estava falando até lá atrás, de alguém perto, de alguém que pastoreie, né, que tenha o cuidado com a pessoa para entender. Tipo, cara, o que parte simplesmente de um desejo particular e o que parte de uma patologia, o que parte de uma doença, entendeu? Quando a coisa se percebe que é uma doença ou tem outras questões por detrás, cara, aí é aquele cara que está ali perto, que está acompanhando, que vê o dia a dia, que vê o relacionamento com o marido, que vê o trabalho, tudo mais. Cara, fulano, vamos orar, pensa melhor a respeito disso, vamos conversar mais, vamos amadurecer. Agora, a pessoa tá lá, né? Como você falou, tem 3 filhos, aí a gravidade já, né, deu aquele peso, aí aproveitou, botou um silicone, né? Aí fez, né, arrancou aqui Finou e tal. Aí já aproveitou, já entrei mesmo no clima da cirurgia, vou afinar logo o nariz, que já tô... Pois mas aí não vai querer fazer reconstrução de ímã igual a outra lá, entendeu? Então tudo, essa massa, pode tudo? Tudo. Não é a questão. Qual é o motivo da reconstrução de um ímã? Porque ela foi estuprada e era virgem, então agora vai reconstruir porque ela quer casar e ter um... Tudo bem. Agora, poxa, porque ela quer fazer isso, qual é a intenção? Eu acho que esse nível de vaidade aqui, Salomão, ele começa a falar. Porque tudo tem a vaidade normal. Tudo é vaidade. Ele mesmo diz. E você pode, por exemplo, perder peso de uma maneira saudável. Aí tem pessoas que, não tem uma dificuldade maior, mas tudo requer um esforço a mais. Estou falando isso de experiência própria. Minha esposa, ela é um pouquinho mais gordinha, não me faz isso, não tem problema nenhum para mim. Todo dia estou lá com ela, lá, dando uns beijos, amasso nela e falo para ela mesmo isso. Vai ter vigília hoje? Vai ter vigília hoje lá? Tem que ter hoje fogo pentecostal hoje lá. E ela agora, ela teve agora uma crise de coluna e eu fui... Conversando com ela, foi no médico e tal, o médico falou, olha, você já tem um problema de coluna, você está um pouquinho acima do peso, e o médico deu 2 opções para ela, deu uma tomar um medicamento para emagrecer e a outra fazer a cirurgia e tal, aquela coisa toda. Ela chegou em casa naquela coisa de fazer a cirurgia e tal, falei assim, vamos fazer melhor? Falei, eu vou calçar um tênis, eu vou junto contigo para a rua para a gente caminhar e andar. Falei, porque você vai fazer a cirurgia, mas a sua mente vai continuar sendo uma mente de pessoa gordinha ainda. Então você vai fazer a cirurgia, você vai emagrecer, beleza, 6 meses, vamos botar aí 7 meses, vai ficar magrinha, mas você corre um sério risco de voltar de novo a engordar, porque você não se reeducou, que é a questão do equilíbrio, que muitas vezes a pessoa às vezes não tem, a pessoa às vezes não se equilibra numa questão de, tipo assim, poxa, para eu emagrecer, eu vou ter que me reeducar. O meu irmão fez pensar como magro, para depois ter um corpo de magro, para viver como uma pessoa mais magrinha. Vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos voltar ainda falando um pouco sobre essa questão do excesso e como devemos dar isso. E, claro, quando isso se torna, de alguma maneira, um pecado, né? Algo que a pessoa deixa de fazer outras coisas, afeta os seus relacionamentos com as pessoas e, principalmente, quando a gente fala de pecado, é quando afeta o relacionamento dela com Deus. A gente pensa, tá rindo, mas tem muitas pessoas que estão tão preocupadas, às vezes, com estética, que aquilo, de algum modo, vai sacrificar o relacionamento dela com Deus. Em ir para a igreja, em ofertar, às vezes, porque está gastando todo o dinheiro aqui e a casa do Senhor existe, os parâmetros. Então, a gente vai falar sobre um pouco disso também no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Ele é abrigo. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre cuidado com o corpo e o que é o limite, talvez, do pecado. Né? Claro que nós falamos aqui, às vezes tudo me é lícito, posso fazer, tudo não é pecado, não, mas existem, talvez aqui a gente estava até tentando traçar algumas barreiras, não que nós somos as pessoas que vão julgar ser pecado ou não, mas, de fato, quando qualquer coisa que nós fazemos no nosso dia a dia, independente se é questão de aparência ou vaidade ou não, que nos afasta de Deus, que rompe o nosso relacionamento, que afeta o nosso relacionamento direto com Deus, eu considero isso como ou um muro, uma pedra de tropeço, ou às vezes um pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Se a sua vaidade te afasta de Deus, de ir para a igreja, de ter comunhão e relacionamentos ao seu redor, está pecando. Pode ser, é uma boa definição, talvez, do que a gente está falando. Perfeito. Na verdade, aqui ninguém está dizendo que tatuagem é pecado, tá? Ponto pacífico. Tatuagem, para mim, não é pecado. Mas a intenção do que você faz... Sim, perfeito. Por exemplo, eu conheço... eu nado, eu faço natação, nado todos os dias...
E as meninas, elas vivem dizendo que vão fazer uma tatuagem YX, e eu ouço os papos. Tem uma que falou que vai colocar uma enorme nas costas porque vai ficar mais sensual e vai chamar mais a atenção dos garotos. Então, aonde não encontrar nessa intenção um dolo, um erro? Claro que tem algo errado nisso aí. Claro. Então, eu não preciso colocar a estrela de Davi para dizer que eu sou cristão, que eu sou judeu, que eu amo ao Senhor, mas se eu fizesse isso, faria só para poder realmente matar a vontade de uma vaidade minha. Agora, saindo da tatuagem, falando sobre o corpo, o André falou uma coisa interessante que eu ainda não tinha pensado. O quanto a pessoa investe no corpo. Opa. Academia, eu gasto uma grana de academia, de natação, suplementos, proteína, aí eu tomo BCAA, eu tomo glutamina, eu tenho uma facilidade, termogênicos, eu tenho uma facilidade para engordar muito grande. Se eu não fizer uma semana qualquer exercício físico, eu fico enorme. É uma vaidade. E eu vejo quando eu estou numa vaidade extrema, quando eu acabo de malhar e começo a ficar assim, olhando para ver se cresceu. Durante a malhação já. Tem espelho porque é justamente isso. A gente dá uma aqui e já fica, olha o tamanho desse negócio. Queria ficar sempre assim. Agora, por quê? Se você pega a Mona Lisa de Da Vinci, você vai pegando o estereótipo de beleza. O estereótipo de beleza. Você pega aquelas fotos do início do século das prostitutas que eram as polacas, que eram as judias que vinham para o Brasil, as polacas. Elas eram gordinhas e eram... As pessoas gostavam daquele perfil de mulher. Antigamente, quando eu era mais jovem, o perfil de mulher era gostosona, era com colchão, bundão. Então, hoje é tudo fininha, magrinha, muda. Então, você hoje ter um braço forte torna você dentro desse contexto de beleza. Agora, para que você quer participar desse contexto de beleza? Então, aonde você quer chegar? Você quer chegar em se sentir bem, em mostrar que você está bem, saudável, ou você quer atrair as mulheres com o teu bração, ou você quer, com o teu colchão, atrair os homens? Motivação. Perfeito. Deus, quando olha um ato nosso, Ele não olha o visual desse ato, Ele olha lá dentro do coração que ninguém vê. Porque eu posso estar com um bração para poder para poder me dar um prazer próprio, como eu posso estar fazendo isso para chamar a atenção de mulheres. O tanquinho, para que eu quero tanquinho? Não quero tanquinho. Então, se eu fizer isso, é para que as mulheres me vejam lá na natação com tanquinho. Resumindo, André, motivação. Interessante que o pastor Márcio falou aqui a respeito de que ele investe muito na questão do corpo. Claro que eu não vou me direcionar essa palavra a ele, que eu sei que não é o caso. Mas engraçado que há pessoas que investem tanto na vaidade, tanto em comprar roupas caras. Eu sei de alguns casos, algumas questões, que ela não investe na obra de Deus, primeiramente. Essa pessoa não oferta, essa pessoa não dizima, essa pessoa não tem um coração voluntário, um coração voltado para a obra evangelística, que é a missão verdadeira da igreja. E essas pessoas, às vezes, elas não investem nem na própria família. Por exemplo, a pessoa ele quer ter uma esposa bonita. Acho interessante, vou citar o nome dele, acho que não tem problema, pastor Cláudio Duarte, nem sempre pregando sobre família. E ele fala, o camarada quer uma esposa maravilhosa, linda, mas o cara não dá uma roupa para ela bonita vestir, um calçado para ela bonita vestir. Ele não investe na mulher e ele culpa a mulher de não estar mais como ela era quando eles casaram. Então você vê que tem gente que investe tanto em academias, investe tanto em uma série de acessórios, adereços, e ela não está vendo o que tem que ser primazia, que seria a família, que seria, né, o coração, que como foi aqui citado desde o início, a motivação. E você vê que é investimento, às vezes, muito pesado, como nós falamos inicialmente. A pessoa faz uma tatuagem num lugar correto e tudo mais, né? Algum lugar que seja o padrão, que tenha todas as questões legais, vai gastar 300, 400, 500 reais. Ela vai tirar, vai gastar 3 mil, 2 mil reais. Então você vê que é um alto investimento nisso. Você vê que a pessoa, de repente, não, eu só uso o sapato da marca tal, eu só uso o perfume da marca tal, a camisa da marca tal. E muitas das vezes ela parcela aquilo em 10 e 15 vezes e dentro de casa falta o arroz, o feijão, a esposa não está feliz no casamento, os filhos não têm um bom estudo, uma boa educação, não tem um alimento, um leite. Então você vê que a vaidade, se nós abrirmos bem o leque, assim, eu achei muito interessante o André abordar e abrir mais esse tema aí, você vai ver muita coisa aí que é pecado. Agora, só pontuar aqui, aquilo que a gente está falando, embora a Bíblia, vaidade é uma palavra forte, mas assim, a Bíblia fala tudo vaidade, tudo, mas existem algumas vaidades que eu vejo como saudáveis, tá? Não é que não pode, acho que todos nós temos, existem vaidades que eu, André, enxergo como até saudáveis. O negócio é o excesso disso. Por exemplo, tomar água não faz mal? Toma 10 litros por dia, você vai passar mal. Então, assim, tudo com muito excesso se torna uma coisa ruim. E a falta? A falta de vaidade... Eu sou meio doido e o André já sabe que eu sou meio doido. Eu vou falar uma coisa aqui também doida.
meus pais moram em Itaipuaçu e lá tem uma pedra chamada Pedra do Elefante. Quando você olha para a pedra, André, já viu essa pedra? Já. Quando você olha para aquela pedra, toda vez que eu olho para ela eu digo, Deus é tão vaidoso. Por que Deus fez isso? Por quê? Aquilo não foi lá pro Rio de Janeiro. Veja uma foto postal do Rio de Janeiro. Já é uma vaidade de Deus. Veja bem, agora, André, rapaz? O Rio de Janeiro é bonito, ok, tem lá as coisas. Mas aquela pedra foi talhada por Deus e virou um elefante. Pra quê? Vaidade, ele quis fazer aquilo. É vontade dele, ele é soberano. Agora, eu olho pra minha mulher e falo a mesma coisa. Vaidade, Deus. Quando eu me olho no espelho... Tem que ganhar também. Quando me olho no espelho... Mandar um beijo pra minha esposa também. Quando me olho no espelho eu não vou cometer esse pecado, mas... Mas aí, André, aí quando eu vejo isso, eu vejo que nós também temos que ter alguma vaidade com o corpo, algum cuidado. E a falta dela também, porque tem gente falando mal de tatuagem obeso, com 180, 130, 140 quilos, não cuida do corpo, não faz uma dieta, não faz uma malhação. Quando fala de cuidar do templo do espírito, fala também de fazer exercícios, é bom para o coração, é bom para o teu cardio, vai ser bom para você na cama com a sua mulher, ter condições físicas para fazer amor com ela. Então, tudo isso é importante. Agora, nós temos que ter sempre o limite dessa vaidade. Eu tava pensando, eu não sou, mudando um pouquinho de assunto aqui. Claro. Eu não sou o cara da saúde e tal. Eu tenho minhas dietazinhas com a minha esposa, a gente evita comer algumas coisas e tal, mas eu tava reparando assim que essa galera, né, eu moro aqui em Jacarepaguá e você anda na rua, todo mundo é fortão e tal, né? Tem 300 academias no entorno da minha casa, e eu percebo que assim, o exercício, a marombada, a academia não necessariamente é um sinônimo de saúde. Porque Perfeito. André deu uma tremida assim. Não, falei, perfeito. Perfeito. Porque, cara, eu falei isso sobre atletas eu conheço algumas pessoas que estão lá na academia direto e, cara, saem da academia, vivem tanto na academia quanto no médico, quanto tomando outros tipos de remédio porque vivem doentes. Seja por causa dos exercícios, seja por causa de produtos que tomam, seja por causa de uma série de fatores relacionados àquela devoção ao exercício, que vivem com outros sintomas, outras doenças causadas por causa do excesso de exercício. Porque excesso de vitamina causa vários problemas. A hipervitaminose. Excesso de potássio. O que aconteceu com o teu rim? Excesso de água. Excesso de água, é verdade. Toma muita água aí, Crente. Olha só, gente, cuidado com o que o Jonathan falou, porque ir para a academia é hiper saudável. Não quer dizer que lá é um lugar de pessoas não saudáveis. Mas quando você é devoto da academia, como ele falou... Porque, aí por exemplo, se você for à academia e fizer 40 minutos, é o suficiente. Não precisa ficar 2 horas todos os dias. Faz 40 minutos. Existe uma pessoa qualificada para te orientar. Então, se você faz de qualquer jeito, que adianta chegar lá e depois comer todas as besteiras do mundo? Então, a academia é muito importante, porque é uma forma de você cuidar do corpo. Não, e assim, e tem os dois lados. Eu concordo com o João também, uma questão da devoção, quando o cara, academia, quero acordar, academia, só pensa em academia, e não dá tempo pra mulher, não dá tempo pra esposa, pra família. Vai à igreja mais, à noite tem que malhar. Não tem que malhar, ou então ele malha antes de ir pra igreja pra ficar bonitão, a gente rima o que tem aí de crente, deixa passar aliança pra ir com o negócio, né, marombado lá pra igreja. Vamos para o intervalo, depois a gente volta ainda falando um pouco sobre o cuidado com o corpo, com a estética, que a Bíblia fala, ou pelo menos sugere, para que, enfim, possamos ter como método de vida hoje em dia, quando todo mundo pensa em ser grandão, fortão, magrão, marombado, gostosona, magrinha, nós temos aí, quem sabe, aí um estereótipo bíblico. Vamos falar sobre isso no próximo intervalo. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos no último bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre os cuidados com o corpo. A gente está falando no último bloco sobre a questão do excesso, tá? E foi falado, tanto o excesso, talvez, e aí... talvez posicionamento meu. A gente falou de tatuagem e tudo, mas para mim, excesso de tatuagem, embora o João tenha muito, mas tem gente que tem muito mais que ele, excesso de tudo, para mim, começa a ser algo que o pastor falou no começo, questão de cabeça. Por que eu tenho que fechar os 2 braços, 10, a perna e tudo? Se torna algo excessivo, do mesmo jeito que o cara vai todo dia para academia porque ele quer ficar com a perna marombada, tudo marombadão. E necessariamente, isso é interessante a gente colocar, esse tipo de vaidade, de mudança corporal, seja pela tatuagem ou seja pela uma malhação, talvez ambos vaidade, elas vêm acompanhadas de uma mudança de comportamento de vestuário, ponto. Mentira quem
O cara tá malhando, tinha aquelas roupas soltas, ele tá vendo músculo, tá ficando talhadão, peitoral e tal. Duvido se ele não vai comprar uma roupa mais apertadinha. Mulher é a mesma coisa, tá malhando, bumbum, perna, não sei o quê, daqui a pouco bota aquela calça apertadona, que eu até brinquei aqui, mas eu falo no ar mesmo. Aí o irmão tá na Santa Ceia, olha pra cá, já pecou 10 vezes, fala, não vou nem ceiar hoje. Então, assim, é aí que mora talvez o pecado, o problema dessa motivação, porque não é só, eu estou malhando para o meu bem-estar, mas isso vem acompanhado com a mudança de comportamento, de como você anda, a roupa que você usa. Aí entra também aquela questão. Onde é que vai parar? É tipo assim, a pessoa em casa não recebe o elogio do marido. Aí ela começa a malhar, começa a ficar bonitona. Aí o marido em casa continua ainda não elogiando. Aí passa na rua, é alguém bonita, gatinha, e aí... Aí Satanás Aí pá, já começa a inchar. Aí vai continuar malhando mais ainda agora, não vai ficar malhando agora, não mais... Por outro motivo. Agora, por um elogio do marido. Na rua, deu efeito. Na rua. E daqui a pouco, quando vai ver, a pessoa já está mais lá na rua, já com a cabeça na rua, do que dentro de casa e acaba aí perdendo a linha completamente. Daí para uma queda é uma coisa muito rápida. E entra naquilo que o pastor Rafael falou. Às vezes não investe na família, às vezes o marido não investe na família, aí a própria esposa investe nela, aí ela começa a ficar bonita, aí começa o marido a ficar com ciúme porque ela está bonita, que ela tinha que ficar do mesmo jeito que ela estava, aí começa a guerra generalizada. Você vê quando é a vaidade, quando o cara começa a discutir com ela, você é feia, aí ela... Tô parando o trânsito. Aí tu vê que é vaidade, entendeu? Aí tu vê que é vaidade. Mas, André, cara, assim, ó, eu não sou sociólogozão, não, mas assim... cara, o ser humano, ele vive pro outro, cara. Sim, não tem jeito, brother. Eu falei, não tem jeito. Assim, é natural que isso aconteça. Mais de 50% o negócio que não quer viver demais da intenção. Exatamente. mais de 50% da intenção que nós temos de fazer qualquer tipo de coisa é por causa do outro. Até o viver demais para o outro se torna pecado. Porque a Bíblia fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, se tu for viver mais pelo outro do que por você, seja em questão de casamento, em âmbito social... Tem um companheiro nosso que estava esse dia aí curtindo as férias com a família dele. Ele postou a foto no Facebook, ele na praia, e o pessoal veio falar que ele estava em pecado, que ele estava errado, que ele tinha que estar pregando. Ele falou assim, gente, se eu não tirar um momento para minha família, quem é que vai tirar um momento para minha família com eles? Ninguém vai tirar, então eu não estou pecando. Porque está na praia, não sei o quê. Aí entra naquela questão, tipo assim, até onde que a gente tem que viver pelo outro e até onde se torna um exagero... do outro querer julgar a gente. Fala, Jonathan. Deixa o Jonathan falar. Seja por uma intenção cultural, assim, social, ou seja por uma questão de meio. Por exemplo, o cara que tem gente que... Vamos colocar assim, numa coisa bem extrema, mas aqueles irmãzinhos do coque, do roupão e tal, pro meio ali que ele vive, cara, aquilo ali, o coque pode ser uma questão de status. A roupa, né? A coisa. Então, assim, pro meio que ela vive, faz muito sentido ele demonstrar o seu belo coque, ou o seu belo terno, de Deus, ou sua roupa bem passada. Seu belo cabelão, sedoso. Entendeu? Então, assim, a sabedoria está em a gente olhar para dentro de nós mesmos, assim, encontrarmos Deus dentro de nós, encontrarmos satisfação dentro de nós e dosar essa questão do quanto nós nos doamos para o outro. Agora, a gente tem 5 minutos para terminar o programa. Eu queria levantar por último aqui uma coisa que acho que o Jonathan começou a tocar, que eu acho que talvez seja também um dos pontos principais do nosso debate hoje. É quando essa questão de vaidade estética corporal, seja ela... usar calça ou saia, cabelo curto ou cabelo longo, que não pode cortar cabelo e por mais, embora dentro dos seus ambientes elas se tornam, sim, uma questão de vaidade, uma com as outras, quem tem o cabelo mais longo que o outro, mais sedoso, o coque mais bonito, e por aí vai, do outro lado a mesma coisa, mas é quando a questão estética se torna uma expressão externa de santidade. Aí, para mim, que é o extremo. Porque eu tenho cabelo ou não tenho cabelo, eu sou mais santo. Porque, beleza, cabelo mais longo, beleza, mais bonito, acabou. Agora, quando isso se torna um elemento que classifica a pessoa ser santa ou não. A vaidade que a gente impõe sobre santidade disso. Que por muito tempo isso é discutido, até hoje a gente discute um pouco sobre isso. Roupão ou não, calça ou não, o que vai dizer quem é mais santo do que o outro? A gente não tem como. E essa máscara, ela consegue camuflar caráter, né? Ela consegue camuflar as maiores vaidades que existem, às vezes, são camufladas por coisas assim. Exatamente. Eu, particularmente, vivi isso. Quando eu me converti, eu não usava calça jeans, não usava tênis, eu não botava camiseta, só andava social. Pela rua, qualquer lugar que eu andava era assim. E o André sabe que é assim, lá em Belém, até um pouco tempo, devia ser o pessoal andando sempre assim, social. Eu, particularmente, tenho medo dessas pessoas que cospem santidade com o exterior.
porque eu consigo enxergar alguém como ela é realmente com o que ela faz, com os atos, com as atitudes, com o cuidado, com o zelo. É quando você precisa e ela está pronta a ajudar, a ser o companheiro, a ser o irmão, a ser o amigo. Então isso para mim, André, já morreu. Deus, ele deixa bem claro que quando acontece com Davi, aquela história de Samuel ir lá e não encontrar nos irmãos mais bonitos, e ele diz que Deus enxerga o coração do homem, eu consigo enxergar hoje como Deus enxerga. Eu olho para a atitude. Eu não olho para o Jonathan em nada do que ele está... É o único que está de bermuda aqui e tal, mas é meu irmão, cara maneiríssimo, bater altos papos comigo ali, não muda nada. Agora, eu consigo ver pessoas usando camisinha da flor, aquele que tem a florzinha de lis ali, de R$300, enquanto eu estou usando uma de 60, o cara tem a vaidade dele de botar de 300. Problema dele. Todo bonitão, com a gravata bonita, mas mau caráter, ladrão, bandido. Esses dias eu conheci um camarada, eu conheci uma menina que falou, esse cara deu tanto em cima de mim, não sei o que, casado. Entendeu? Então, assim... Aí eu vejo o caráter, não pelo exterior dele. É isso, a gente vê assim uma pessoa imatura, né, cara? Nesse ponto, nesse sentido, a gente percebe uma imaturidade mesmo e que precisa, seja por questão de ensino, seja por questão particular sua, mas precisa daquele padrão ali, né, daquela determinada roupa, daquele determinado costume para poder defender a quem você é em Deus, quando na verdade o sinal de Deus são os frutos do Espírito, né? São aquilo que é gerado do Espírito dentro de nós e que nós passamos a brota dentro de nós e transborda na vida do outro. Interessante, né? Eu quero até encerrar a minha participação e acho interessante que você, em casa, analise Filipenses 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, pensai. Então você vê que tem gente que coloca o paletó, coloca a gravata, coloca o coque, coloca o vestidão, coloca uma série de coisas. Há virtude nisso de fato? Ou ela quer estereotizar, quer colocar a amostra que há? Mas será que há de fato? Se há para ela pense nisso. Se para você não há, se há para você, no caso, pense nisso também. Como fala o salmista, tudo vai dar. Ainda tem aquela questão ainda que padronizam do pregador bem-sucedido, com roupa mais cara, sapatos mais caros e aquela coisa Vaidade. toda. Solo fértil. Gente, foi muito bom o debate hoje. A gente falou de muito bom. Jesus, de A a Z, sobre vaidade, mas foi muito bom. Pastores, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.